Bom, pessoal, uma coisa bastante importante que a gente tem que relacionar com o comércio é a economia, porque a economia de um país ela está diretamente ligada ao que acontece no comércio. E um ponto bastante importante é a balança comercial, que aí a gente tem o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma economia durante um certo período. Que a gente tem a questão do lucro, de importação e também de investimentos internos que vêm por meio de multinacionais, por exemplo. Aqui a gente tem um gráfico que está no livro didático de vocês, que é uma amostragem de como foi o balanço comercial de 2012 a 2017, que vocês podem ver aí a quantidade de importações e de exportações e quando foi o saldo comercial final, certo? Existe uma grande diferença entre importação e exportação, perdão, em que importação ela é a compra de bens e produtos de um país para uso interno, enquanto exportação é a venda de produtos e serviços para outros países, para fora, para o exterior, certo? E o saldo comercial ele é o cálculo final, é o cálculo que a gente faz tendo os números de importações e exportações. Como vocês podem ver aqui, a gente tem alguns decréscimos durante alguns anos aqui e outros bem grandes e outros bem pequenos. Uma coisa bastante interessante para entender são os superávites e os déficits. O que são isso? O déficit ele é a negativação do PIB. É quando o PIB ele acaba o ano negativo, ou seja, o país ele acaba o ano devendo. Faltou coisa para quitar a conta aí. E o superávit é quando o resultado das balanças e receitas do governo ela acaba no positivo. Ou seja, sobrou dinheiro, as contas estão pagas e ainda tem dinheiro em conta no país. Na questão da situação brasileira, o Brasil ele tem um crescimento bem grande assim durante alguns anos e também algumas quedas, é bastante oscilado. Mas o nosso país ele tem um diferencial de outros. A gente tem uma grande dívida interna, que é o país ele tem uma dívida com o próprio povo. Então assim, essa dívida ela pode ser tanto com as pessoas do próprio país quanto com empresas e bancos, que é quando o país ele não tem condições para quitar uma dívida, então ele pega um empréstimo com esses tipos de credores para poder suprir essa dívida. Essa essa grande dívida que o nosso país tem, ela faz com que a gente tenha um grande enriquecimento dos bancos, então nossos bancos brasileiros eles são bastante ricos. A gente tem aumento da cobrança de impostos, então o brasileiro ele paga bastante imposto. E a gente tem os bens de consumo que são mais caros. Então, ou seja, tem muita coisa que está cara para que as pessoas elas possam consumir. E tudo isso se reflete em uma desigualdade social. Então a gente tem bastante pessoa com muito dinheiro, com pouco dinheiro, e a gente tem poucas pessoas que têm muito dinheiro. O bem ele é bastante concentrado na mão de poucas pessoas. Quando a gente fala de comercialização, a gente tem que entender que existem os países comerciantes, os países que vendem. Então aqui, esse gráfico também vocês podem encontrar em 2017, onde a China ela lidera em 2017 o maior número de vendas. Então, seguido pelos Estados Unidos, que são as duas maiores economias globais. E normalmente esses países desenvolvidos eles exercem uma grande influência mundial sobre o comércio. Então esses países aqui eles têm forte influência no comércio mundial. Existem também os produtos mais comercializados, que são os produtos que são mais vendidos. E aqui para relatar isso eu trouxe aqui um gráfico, também está no livro de vocês, que é de 2017 e mostra aqui os principais produtos exportados pelo Brasil. A gente é bem desenvolvido no cenário mundial, o Brasil. Ele se destaca principalmente na produção de commodities, que também é um assunto que vai estar como extra lá para vocês entenderem um pouco mais, e que o PIB ele também depende muito dessas commodities. Em 2017 a gente vendeu muito grão e soja, né?
e seguido pelo minério de ferro, que é um produto que já superou, já fez algumas balanças subirem muito em alguns anos aí pelo Brasil, certo? Quando a gente fala de países compradores, a gente tem que entender que são países que compram bens que não conseguem produzir ou que não produzem em quantidade necessária para suprir a carência total da sua população, principalmente produtos agrícolas que se encaixam nesse perfil. Deixa eu explicar aqui para vocês. Eu trouxe um exemplo que é a produção do arroz chinesa, né? Que o país ele tem um clima e um solo bastante favoráveis à produção desse tipo de grão. Então a China, ela se tornou um dos principais países que vendem o arroz porque lá tem muito. Então sobra para a população e eles podem vender para fora, certo? Esse gráfico aqui ele traz a participação dos países compradores, como vocês podem ver também a China e os Estados Unidos lideram, que são as duas maiores economias mundiais, como era de se esperar. E aqui a gente tem os maiores exportadores de mercadorias da América latino-americanas, né? E os dois maiores latino-americanos, e o Brasil está na 26ª colocação. E o México também é aqui da América. Como é novidade. E aqui o Brasil mostra as exportações de mercadorias, que em primeiro lugar estão os primários, que são as commodities, que vai estar no vídeo que eu vou passar para vocês. E a gente tem um grande aumento de produtos industrializados. O que seriam esses produtos? Esses produtos, eles são os produtos famosos ultraprocessados, que são aqueles produtos que são feitos em fábrica. Como vocês podem ver aqui, a gente tem a Coca-Cola, os biscoitos recheados, a gente tem algumas pipocas. E esses produtos, eles colaboraram para a modernização dos meios de produção. Então, por meio deles, as indústrias elas produzem mais. E eles têm também seus benefícios e suas problematizações. O que seria isso? A gente tem os avanços na produção e o aumento da quantidade produzida. Então é bem mais fácil a gente produzir esses produtos industrializados do que a gente, por exemplo, produzir produtos agrícolas. Mas esses produtos eles também trazem suas problematizações, seus problemas, que envolvem riscos à saúde, enriquecimentos de multinacionais, ou seja, as multinacionais que produzem esses alimentos, elas enricam cada vez mais. E como eu já falei, o poder se concentra cada vez mais na mão do capitalismo. Então a gente tem uma concentração de riqueza na mão de algumas pessoas, enquanto outras pessoas não têm quase nada. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Ela foi feita com bastante carinho para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem ou que vocês quiserem resolver, vocês podem entrar em contato com a professora Elizabeth, que ela vai responder essas dúvidas para vocês. Muito obrigado e até mais.